Boa noite a todos. Mais um dia, uma noite especial para todos nós. Aliás, hoje acho que é um pouquinho mais especial, né? Para os namorados. Parabéns para os namorados que vieram passar o Dia dos Namorados aqui. Com certeza a espiritualidade vai envolver com muito carinho. E aqueles que não têm, perseverantes. Vamos confiar. Vamos não, vocês vão confiar que vão conseguir um namorado ou uma namorada. Eu tenho que ser bastante sério aqui, porque o pessoal de sexta-feira tem reclamado que de sexta eu sou mais solto, que eu brinco mais, e eu não faço isso com o pessoal de sexta. Eles estão reclamando, tá vendo? São vocês que me deixam assim mais descontraído. Gente, eu esqueço que nós estamos gravando, pelo amor de Deus. Vamos agora voltar e falar sério. Boa noite a todos. Um bom tratamento a todos nós. Tenho certeza de que nós vamos receber um excelente tratamento. Hoje conosco, Hélio Delanossi, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e o tema Esquecimento do Passado. A frase que trabalhamos esta semana: nunca retribuas maldade com vingança. O ofensor é sempre o mais infeliz. Joana de Ângeles. E hoje nós vamos trabalhar a seguinte frase: não conserveis ressentimentos no coração, sabendo que aquele que vos decepciona é um companheiro vencido pelos próprios conflitos. Bezerra de Menezes. Não conserveis ressentimentos no coração, sabendo que aquele que vos decepciona é um companheiro vencido pelos próprios conflitos. Vamos fazer a leitura do Evangelho acompanhando o Juarez. Na lição que caiu para nós hoje, Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Item 1. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Item 2. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Item 3. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus,
prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age entretanto como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os tablados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas, escondido, não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta a receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão tendo o cuidado de deixar perceber o que fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Seus benfeitores orgulhosos, não depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus. Eles sabem, já receberam a sua recompensa na terra, foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo quanto terão. Que assim seja. Vamos fazer a prece. Vamos procurar ficar bem acomodados dentro do possível, aqui dentro da casa, procurando desligar de tudo aquilo que vivenciamos hoje, dos barulhos lá fora, apenas aqui dentro. Nós que nos encontramos nesta casa, nos unindo com todos estes nossos irmãos que estão em seus lares e diversos lugares, acompanhando este nosso momento de prece, de ligação com o alto, onde nós vamos abrindo o nosso coração, procurando sentir o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, nosso protetor, nosso guia, aquele amigo especial, amigo que mais uma vez está conosco ao nosso lado, torcendo, vibrando pela nossa melhora física, moral e espiritual. O nosso tratamento é um conjunto, não somente os tratamentos direcionados nas salas, mas, em especial, nesse momento de prece e principalmente no momento da palestra, onde nós vamos aprendendo a nos conhecer melhor, nos colocando dentro das palestras, de como nós estamos nos comportando. Tenha certeza de que nestes momentos a espiritualidade vem sussurrar em nossos ouvidos, nos dando um toque especial em algumas palavras que os amigos vêm trazer na mensagem, e nós vamos procurar trazer estas palavras, estas mensagens para dentro do nosso coração, para que possa sim permanecer dentro de nós, pois talvez é um sinal para nós nos transformarmos,
temos a certeza de que os Espíritos interferem na nossa vida e de uma maneira ou de outra utilizam outros amigos, espíritos, para nos dar aquele toque especial. E cabe a cada um de nós refletir e colocar em prática no nosso dia a dia. Só assim a nossa cura real poderá acontecer. Pois talvez chegamos a casa com uma dor física e muitas vezes esta dor amenizada, ou a dor da alma, mas no decorrer desta existência, talvez a nossa conduta faz nos trazer novamente para casa, procurando assim a nossa melhora e a nossa correção. Então vamos pedir ao nosso Pai que permita que todos nós possamos entender estes ensinamentos de Jesus, procurando colocar este Evangelho e estas obras que Allan Kardec vem trazer para nós, para nos auxiliar. Tenha certeza de que tudo que nós necessitamos, encontramos aí dentro. Nestas obras, basta queremos, basta procurarmos aprender e assim nos seremos mais felizes. E nós vamos vibrando para tudo e para todos. Aqueles que hoje se encontram fortalecendo os laços amorosos, todos aqueles que se reúnem ainda mais neste dia, onde nós sabemos de que o amor, todos os dias, deve ser assim respeitado um ao outro. A amizade, o carinho, não somente no dia de hoje, mas é assim onde tantas mentes e corações se encontram, entrelaçam ainda mais. Nós queremos vibrar por todos estes, por todos aqueles que se encontram e por aqueles que ainda não se encontraram. Jesus abençoe a cada um de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Hélio, para que ele venha trazer sua mensagem e levar desta casa todo o nosso carinho, nosso amor, todas as vibrações que ele e a sua família e seu lar necessitam. Que a paz, que o amor continue envolvendo os nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas, né? Depois eu vi aquela vozeirão do rapaz que fez a leitura aqui, mas assim, a minha voz pequenininha aqui, né?
Mas é com muito prazer que eu estou aqui novamente para falarmos de um assunto dos mais importantes que foi selecionado pela direção da casa, que é o esquecimento do passado. Nós podemos dizer também, chamar de indisponibilidade passageira de alguns fatos que ocorreram no nosso passado. Mas se nós procurarmos, e eu convido vocês a fazer essa procura, no Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro, que é o capítulo 7, que Kardec trata desse assunto. E ele começa, para chegar no esquecimento, por que é que é conveniente esquecermos o passado, ele passa por todo o processo da reencarnação, que vale a pena nós fazermos na noite de hoje aqui uma reciclagem de todos os conhecimentos que nós já temos a respeito desse assunto. Ele divide em 8 capítulos, em 8 parágrafos dentro desse capítulo, e ele começa com o capítulo número 1, o parágrafo número 1, falando sobre o prelúdio do retorno. Como é que nós estávamos lá na espiritualidade antes de virmos para cá? Como é que estão os espíritos na espiritualidade que vão reencarnar? Será que nós sabíamos disso? Será que eles sabem disso, que vão reencarnar? E ele cita os fatos de todos os casos, que existem sim espíritos que participam até de todos os detalhes da sua futura encarnação, de acordo com o seu adiantamento, das possibilidades que ele tem de dar aos seus pitacos sobre o que seria melhor ou não seria tão conveniente que fosse colocado no seu trajeto. Mas existem outros espíritos também que não são consultados. Essa encarnação é compulsória. Eles sequer sabem do que vai acontecer, eles dormem desencarnados e um dia acorda encarnado dentro de um espírito, de um corpo de uma criança aqui no planeta. E ele fala também sobre o caso de como se dá essa união, de que forma que ocorre essa união. Como é que esses espíritos vão parar dentro do útero materno, do útero de uma mulher que está preparada para recebê-los? Falando desses casos, ele fala inclusive dos casos que não têm sucesso, que nem todos os casos, apesar de toda aquela preparação, de toda aquela equipe que está trabalhando para que essa encarnação aconteça, existem casos que acabam não acontecendo. Para pelo meio do caminho, por diversos fatores. Ou por uma indisponibilidade, uma incompatibilidade, uma dificuldade desse equipamento físico que vai recebê-lo, né? Ou por um refúgio de um espírito que resolve lá pelo meio do caminho se revoltar e não mais querer chegar até aqui, reencarnar. Ou até, um caso interessante, que é de pouco conhecimento de todos nós, pelo menos do meu era de pouco conhecimento, de que existe casos cujo corpo físico ele vai sendo preparado e não tem sequer um espírito já reservado para ele. E ele vai até o final dessa gravidez, ele se desenvolve, e no final, naturalmente, nós temos ali um natimorto, né? Que a gente fala, nasceu morto, a gente fala, não vingou, e não tinha de fato um espírito ali preparado para aquilo. Porque aquilo era uma prova apenas para os pais. E fala também já no capítulo seguinte, ele fala sobre como é que se dá as faculdades morais e intelectuais, como é que se desenvolve essas faculdades morais e intelectuais. Uma vez o espírito acoplado, se ele não passou por um processo de aborto, ele conseguiu, vingou, nasceu, como é que se dá? Por que tem uns que são mais inteligentes do que outros, uns que são mais preparados do que outros? Por que alguns vêm com tantos recursos, né, com mais saúde do que outros?
Por que que isso acontece? Ele então conta os casos ali, passa os casos, dos casos de que nós somos, na verdade, nós temos uma herança de nós mesmos. Ou seja, nós, de acordo com tudo aquilo que nós acumulamos ao longo das outras encarnações, os nossos méritos e os nossos deméritos, né? Os nossos sucessos e os nossos fracassos, eles acabam impactando no resultado dessa encarnação, da encarnação que está ali acontecendo. Então, nenhum espírito é favorecido por ninguém, quer dizer, ele é favorecido por ele mesmo. Nenhum espírito é prejudicado por ninguém. Se ele não está bem, o prejuízo é por sua própria culpa. Vamos tirar a palavra culpa aí. É porque ele não aproveitou bem as oportunidades que ele teve no passado, então ele vem com essas deficiências no momento, na encarnação presente. E aí ele vai mais além e fala sobre a influência do organismo nessa futura encarnação. E aí temos que nos deter um pouco nesse ponto, porque se o corpo físico que é preparado, ele é adequado, convenientemente adequado para que aquele espírito tenha uma evolução na encarnação em que ele está chegando, e nós tivemos essa oportunidade também, esse corpo físico que nós recebemos, que os senhores e as senhoras receberam, que eu recebi, eles vieram, esses corpos, com todas as limitações, vamos chamar assim, né, com limitações que impediriam que nós cometêssemos equívocos que nós cometemos em encarnações anteriores. Então, às vezes, o espírito ele tem uma limitação, cuja limitação impede que ele cometa enganos, equívocos que já cometeu em encarnações anteriores. Nós, às vezes, falamos, poxa vida, mas que pena, a pessoa nasceu dessa maneira, né? Ela tem essa dificuldade, nós sabemos que aquilo é uma bênção para ela. É um caso dos mais conhecidos, certamente os senhores conhecem, que já deve ter sido comentado aqui, que o Chico Xavier comentou várias vezes, e nós reproduzimos isso, de um espírito que ele visitava, uma pessoa que ele visitava, que não tinha os dois braços. E ele foi chamado a socorrer esse espírito porque a criança nasceu sem os dois braços, e um pouquinho, quando ela já estava assim em condições já da sua meninice, ela começou a ter problema nas pernas e começou a travar as suas pernas. Ele foi chamado, puxa vida, mas ele já não tem os dois braços e agora vai travar as pernas dele, né? E ele ficou consultando o karma daquela pessoa, daquele espírito, ele percebeu sobre que ele não tinha os braços, porque em encarnações anteriores, ele cometeu suicídio. Nas duas últimas encarnações, ele cometeu suicídio usando as mãos. Então ele nasceu sem os braços para que ele não cometesse novamente um suicídio. Mas apesar disso, de ele não ter os braços, ele já estava planejando, porque tinha uma lagoa próximo da casa dele, estava planejando suicidar, se jogando nessa lagoa. Então ele começou a ter um problema nas pernas, que impediria que ele se locomovesse até essa lagoa. Então aquilo que parecia uma coisa muito ruim, realmente era uma proteção, estavam trabalhando em favor dele. Kardec também, ele fez outras perguntas com relação à questão da infância. Por que nós teríamos que passar pela infância? Por que o espírito teria que passar pela infância? Em que momento? Qual é a função da infância? E por que na infância nós percebemos que a infância é utilizada pela espiritualidade para fazer toda aquela acoplagem do espírito na matéria? Ora, o espírito que está reencarnado, ele sabe falar, ele sabe andar, né? É um espírito milenar, mas ele só vai falar, ele só vai andar no momento que o corpo físico chegar nas condições apropriadas e dar as condições para que ele fale, dar as condições para que ele ande, dar as condições para que ele se locomova, para que ele comece a desenvolver as suas
as suas potencialidades, que ele já traz consigo. E esse momento, então, é aproveitado, porque você imagina, é aproveitado porque, e qual de nós aqui, acredito que aqui não tem ninguém, que não internece ao ver uma criança. E quando você vê uma criança, você se internece. Tanto é que quem já trabalha como voluntário em trabalhos de filantropia, sabe que é muito fácil você conseguir coisa para criança. Você pedir coisa para criança, você consegue com muita facilidade. Para criança e para animais também é muito fácil de conseguir. Todo mundo quer colaborar com criança. Porque então existe uma boa vontade, total boa vontade voltada para aquele ser que parece que tão inocente, né? Tão terno, tão bonitinho, né? Ninguém imagina que ele vai ficar grande, né? Ninguém imagina que ele já veio grandão, né? Que ele já veio com tudo aquilo. Não, mas naquele momento a infância é aproveitada com toda a sua, porque imagina se o pai e a mãe soubesse o que está chegando ali, talvez ele não ficasse tão interessado em desenvolver aquela criança. Então os pais, a sociedade, tem do momento da concepção até os 7 anos, por volta de 7 anos, toda oportunidade para, como diziam os antigos, e aqui tem bastante gente antiga, para desentortar o pepino. Né? Sabe, para poder acertar, porque diz que é de pequeno, que é de verdinho, que é desentorta o pepino, não é assim que falava? Né? Você acertar aquele espírito, porque de 0 até os 7 anos, ele é uma esponja, nós éramos uma esponja. Absorvíamos tudo que estava em nossa volta e aceitávamos tudo aquilo que nos era dito pelos nossos pais, acreditávamos piamente em tudo aquilo que nós recebíamos. Aí dos 7 aos 14 anos, mais ou menos, né, nessa fase, nós já começamos a observar se aquilo que nos falaram, realmente as pessoas faziam. Se ela falava e fazia, nós começamos já a pegar e já começamos a ficar meio inconveniente, ter algumas inconvenientes. Nós já conseguimos, quem tem filho, sabe, já começa a dar uns tapinhas, né? Porque está falando coisa que não deve, coisa que você ensinou lá atrás, depois você não quer que ele repete, né? Você dá umas tapinhas nele, e lá por volta dos 14 anos, ao espírito, você descobre quem é que estava lá dentro daquele corpinho. Aí você fala, puxa vida, mas esse é meu filho? É esse que estava, é esse. Quem é esse camarada aí? Quem é essa camarada aí que eu não tinha percebido ficou 14 anos aqui na minha casa, não tinha visto que ela era desse jeito, né? Que é o processo da adolescência, aí você vai saber realmente quem ele é e o que ele veio fazer aqui, ele começa a se pronunciar. Então é fundamental esse período da infância e da adolescência e da mocidade, né? É muito importante que quem tem crianças, netos aqui, ou filhos, traga na evangelização infantil. Traga, porque é fundamental, porque é nesse momento que você vai ter uma chance muito grande para poder realmente impactar, né? Modificar, porque essa criança que você recebeu, e quando nossos pais nos receberam, nós não éramos uma lousa limpa, que podia escrever nela o que você quisesse, sabe? Vou escrever o que eu quero aqui. Não, nós já viemos cheio de manias e cheio de muitas coisas, de muitos inconvenientes que precisam ser acertados na encarnação presente. E aí ele vai um pouco mais além e vai falar sobre as simpatias e antipatias terrenas, já no parágrafo 7. Por que é que nós nos aproximamos de algumas pessoas com simpatia e não nos aproximamos de outras que nos são antipáticas? De onde vem essa antipatia de pessoas que nós nunca, entre aspas, assim, nunca vimos? Porque esse processo de simpatia e antipatia, ele existe para o bem e para o mal. Para o mal nunca, né? Quer dizer, para coisas boas para a gente e para coisas não muito boas para a gente. Quando essa casa começou, ela começou pequenininha em algum lugar, aqui de São Caetano, era num outro lugar, num outro local, e as pessoas foram chegando, vieram em busca de ajuda e se transformaram em trabalhadores da casa. Por que motivo de se transformar? Como é que se dá essa aproximação? É porque existe uma programação de aproximação de espíritos que são afins
que se aproximam por questão de terem ideais comuns para se desenvolver. Então hoje nós entramos aqui na casa, eu comentava com o Edson agora há pouco, mas uma coisa assim funcionando bem azeitadinha, funciona com tanta gente vindo, tudo muito bem, funciona tudo certinho, tudo direitinho, parece que até, puxa vida, são todos parece profissionais, assim, muito lugar que nós chegamos, lugar que são cuidados por profissionais, não tem essa mesma organização. De onde vem isso tudo? São espíritos que já viveram juntos no passado e já vieram para cá com essa finalidade, e certamente que entre vocês terão outros aí que estão preparados para se transformar também em trabalhadores, né? Porque chega um momento na nossa evolução que nós vamos resolver sair da fila que chora, né, e para ir da fila que entrega o lenço. Uma hora nós despertamos, mas, poxa, eu vou parar de chorar, eu vou começar a entregar lenço, né? Eu vou começar a entregar lenço porque não vou ficar chorando mais tanto tempo assim. Esse momento chega para todos nós. E aí, finalmente, nesse processo, ele chega na questão da... mas sim, mas eu não posso falar, mas também nós nos aproximamos daqueles que nós não nos demos muito bem no passado, que são as antipatias terrenas, né? Então, essas pessoas vão chegando no nosso caminho, chega lá como um vizinho, como um colega de trabalho, como um chefe, sabe? Um irmão, certo? Uma cunhada, um cunhado, né? Que chega, alguém vai, no momento, vai chegar essa pessoa, porque a espiritualidade utiliza a reencarnação para duas finalidades, ou para todas as finalidades, mas por duas principais. Uma delas, para que o espírito possa cumprir a sua tarefa, porque nenhuma encarnação acontece por acaso, ninguém veio, nenhum de nós aqui chegou aqui, reencarnou à toa, certo? Nós somos peças de uma engrenagem, de uma máquina. Nós entramos para compor uma máquina que estava funcionando aqui, como se fôssemos lá mal comparando, fôssemos um parafuso, que chegamos aqui para entrar nessa máquina de um parafuso que vai se desgastar, e nós vamos ter que, num certo momento, substituir esse parafuso naquela máquina, para aquela máquina continuar funcionando. E quando nós também existe também a possibilidade de nós nos readequar às nossas relações sociais e nos afinizarmos com os nossos adversários. Porque nós esquecemos que Jesus falou lá atrás, e vem falando, e todo mundo já ouviu falar isso aqui muitas vezes: reconciliai-vos sem demora com o seu adversário enquanto você está a caminho com ele. Ele falou, Jesus falou em todo momento: olha, se você for fazer a sua oferta diante do altar, e lá você se lembrar que se eu tenho alguma coisa contra o seu irmão tem alguma coisa contra você, larga ali a sua oferta, vai se reconciliar com o seu irmão, porque a sua oferta não vai ser aceita. Porque os judeus tinham o hábito de fazer ofertas para agradar a Deus. Se você quiser agradar a Deus, não adianta você fazer ofertas, orar, enjoelhar, fazer promessa, ir na procissão, fazer o que você quiser, não, mas se você tiver um adversário, larga tudo isso para lá, vai se reconciliar com o seu adversário, porque senão a sua oferta não é aceita. Significa o quê? Que enquanto nós não nos afinizarmos com todos os espíritos que estão aqui no planeta Terra, nós estamos harmônicos com os planetas, nós não sairemos daqui. E também a reencarnação serve para isso, e está dentro das... Eu vou falar um pouquinho mais à frente, como é que nós podemos acelerar esse processo. E finalmente ele fala sobre o esquecimento do passado. Ou seja, ele diz assim que é conveniente que nós esqueçamos o passado. Porque se nós deixarmos o passado, ficarmos nos lembrando por que motivo nós reencarnamos, por que motivo nós fomos colocados naquela família, por que motivo nós nos aproximamos daquela que hoje é nossa esposa ou é o nosso esposo, certo? Por que motivo que aquela pessoa, aquele espírito é nosso filho, né? Se nós soubermos, tivermos essas informações todas, talvez nós não tenhamos um comportamento muito conveniente. Vamos falar um pouquinho mais à frente, mas antes disso eu quero falar que essa instituição, né, o Instituto da Reencarnação, é uma das obras perfeitas de Deus.
A perfeição que existe porque nós temos assim, cada encarnação nossa é um ponto de partida, um novo ponto de partida. Nós saímos do zero. Nos é dada uma oportunidade de nós sairmos do zero e esquecemos tudo que ficou para trás, tudo zerado, como se você tivesse uma dívida, zerou essa dívida e começa a fazer tem uma nova oportunidade para que você se desenvolva. E também é importante observar que pela indisponibilidade passageira dessas lembranças, nos tirado a recordação do enredo, daquele enredo do que se passou no passado. Porém fica conosco, né, as nossas conquistas. As nossas conquistas ficam conosco, nós não entramos sem saber nada. Nós trazemos conosco e num momento adequado, através do processo do corpo vai se acoplando o espírito vai se acoplando ao corpo, e nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades daquilo que são os nossos talentos, né? Quem foi músico vai tocar com muita mais facilidade um instrumento, aprender. Quem já foi matemático aprende matemática com muito mais facilidade. Então começa a aflorar tudo aquilo que são nossas potencialidades, que hoje a ciência, por desconhecer, não aceitar a reencarnação, ela fala em múltiplas inteligências. Ela fala que nós somos múltiplas inteligência musical, inteligência matemática, inteligência tudo, mas isso não é nada mais do que apenas que aflora no momento adequado aquela herança que nós temos de nós mesmos, que nós fizemos do passado. E é importante que com essa indisponibilidade do passado, de acesso ao passado, aos detalhes do acesso do passado, ocorre um fato que é muito importante, fundamental, que até foi que nosso companheiro fez a leitura agora há pouco do Evangelho aqui. Quando nós resolvemos sair da fila, como disse aqui, dos que choram para entregar lenço, certo? Se nós resolvemos fazer a coisa certa, nós resolvemos socorrer as pessoas, resolvemos ir ao encontro dos nossos irmãos, nós resolvemos fazer pelo próximo o que nós gostaríamos que fosse feito por nós, mas por todas as pessoas, não será por conveniência, será por decisão, será por evolução. Porque se você fizer por conveniência, se eu soubesse que eu tinha um débito com o Edson e resolvesse ajudar o Edson porque eu tinha esse débito, é o que ele leu, está pago. Eu estaria só pagando um favor. Acabou, zerou a zero, certo? Mas eu não trataria bem o Edson, não trataria bem o companheiro ali ou a companheira de cá. Não é isso, nós temos essa indisponibilidade nossa para o enredo que nós tivemos da vida passada, e que nós estamos hoje aqui, novamente nesse mesmo cenário, nessa mesma coisa, que às vezes em papéis diferentes, isso fará com que nós façamos a coisa, se resolvermos fazer a coisa certa, ter mérito, e não seria por conveniência. Então, para que não se perca, essas virtudes conquistadas, né, nós vamos, através das nossas profissões, nós vamos percebendo. A pessoa às vezes pergunta, mas será que dá para me saber que eu fui no passado? Não. Presta atenção nas suas profissões, naquilo que você gosta, naquilo que vão contar seu talento, você vai ter uma ideia, vai ter uma pista mais ou menos de onde você veio, o que você já fez no passado. E como nossa mente, nós temos uma dificuldade muito grande para viver no presente, nós flutuamos muito entre o ontem e o amanhã, nós temos muita dificuldade para viver o momento atual, o hoje. Geralmente nós estamos ou pensando no que aconteceu ontem, está no passado, ou estamos nos preocupados com o que virá no futuro, estamos preocupados com o futuro. Então isso nós não desenvolvemos o momento presente. Então esse esquecimento, né, essa indisponibilidade ajuda, porque se nós soubéssemos o que nós fomos, nós tivéssemos acesso a essas informações, fatalmente funcionaria como uma âncora que nos seguraria lá no passado. Ou porque nós ficaríamos muito orgulhosos daquilo que fomos, né? Ou ficaríamos certamente muito envergonhados daquilo que nós fizemos também lá no passado. Então, esse passado não deve ser, não devemos nos lembrar disso. Tanto é
que diz o Livro dos Espíritos, numa das perguntas, nessa fase, pergunta, é possível você saber o que foi no passado? Porque todo mundo gosta de saber, né? O que eu fui no passado, né? E, então, é possível, em alguns casos, se for conveniente, pode ser revelado. E o futuro? É possível saber? O futuro não é possível, porque vai depender do que você estará fazendo agora, no presente. Ou seja, se você não estiver fazendo a coisa certa, ninguém é impossível. Quem vai fazer o seu futuro é você mesmo, somos nós mesmos que vamos fazer o nosso futuro. E então, o Edson falava aqui, na questão dos namorados, falou assim jocosamente, né, sobre os namorados, mas eu coloquei uma frase aqui, por que aqui a gente esquece? Porque disse aqui, os antigos vão saber o que eu vou falar aqui também. Se cachorro mordido por cobra, fica com medo de linguiça. Já viram falar isso? Não? Hã? Se o cachorro, quando foi mordido por cobra, fica com medo de linguiça. Você mostra a linguiça para ele, ele sai correndo, né? Ele pensa que é cobra. Ele pode comer linguiça, não, ele pensa que é cobra. Então, a gente, às vezes, se nós tivéssemos uma lembrança, e quando nós temos uma recordação de momentos não tão exitosos no passado, aonde não foi exitoso, nós fugimos daquela situação. Nós fugimos daquela situação. Eu tinha um cachorro que uma vez foi vacinado com um rapaz com um jaleco, né, que aqui no jaleco branco. Quando ele viu alguém de jaleco branco, ele sumia, né? Ninguém achava, ele se perdia um quintal, ele se perdia no quintal, ninguém achava o cachorro mais, né? E nós somos assim ainda, né? Também. Quando nós nos apresenta uma situação que nós nos recordamos, temos uma leve impressão do que já foi, que não foi exitosa no passado, nós vamos fugir dessa situação. E é essa situação que nós temos que ir atrás, é aí que nós temos que nos esforçar para poder vencer realmente essas coisas do passado. Então, às vezes, a gente não tem namorado porque está fugindo da linguiça. Fugindo da coisa porque do medo de que vai ter um outro problema lá na frente. Então, preste atenção, né? E também é uma tendência, né, do ser humano, ele não se apaixonar por coisas que ele conhece. Né? Porque, não sei se vocês, ainda hoje, eu não tive oportunidade de ver hoje, teve na televisão, hoje passou, alguém falou sobre a paixão, né? E o efeito que a paixão faz na nossa mente, né? E deixa a gente meio bobo, né? O apaixonado é um efeito meio bobo, ele foge um pouco ele perde um pouco da razão, né? Ele pega um pouco do bom senso e sai. Isso está sendo estudado quimicamente, comprovado que isso acontece mesmo, né? E também já chegaram à conclusão, só que dura pouco, né? Que é de 18 a 36 meses só que dura, sabe? Depois a gente acorda, né? Então, também isso comprovado, de 18 até 19, a gente acorda e você tira aquele óculos de lente cor-de-rosa que você põe, só para ver só coisa boa daquela pessoa ou daquela situação. Aí quando você troca o óculos, aí está lá você realmente vendo as coisas ruins, as coisas não tão boas, né, que aquela situação comporta. Mas também o estudo mostra, isso que eu queria passar aqui agora, mostra o seguinte, que as pessoas nós não nos apaixonamos por coisas que nós conhecemos. Porque o que é de nós conhecemos, nós não nos apaixonamos. Se nós então soubéssemos, tivéssemos impressão, os espíritos menos evoluídos, eles se agrupam por afinidade. Eles não se agrupam eles não se aproximam de inimigos. Então, por isso que lá tem as correntes, que falam, as fraternidades. Fraternidade é coisa boa, né? Tem as correntes, as coisas que eles se agrupam e eles têm dificuldade para evoluir, porque precisa reencarnar, porque precisa vestir um corpo físico para poder apagar, ele ter o esquecimento, para ele se aproximar de quem ele teve problema, para que ele possa acertar essas questões. E ele acertando essas questões, ele começa a evoluir, porque nós não aprendemos nada com o espelho. Você pega todo igual, eu só gosto de gente que é igual a mim, é espelho, você não aprende nada com ele. Você vai aprender realmente com os contrários. E temos um potencial muito grande, né? Resumindo aqui, o nosso tempo já está chegando, resumindo, nós podemos falar horas e horas a respeito desse assunto, mas, resumindo, nós somos espíritos criados simples e ignorantes há muito tempo atrás. Mas é muito tempo mesmo. Mas é muito lá para trás. Né?
ignorantes. E continuamos ignorantes ainda, né? Menos ignorantes, mas ainda ignorando muita coisa do que nós temos para saber. Se nós colocássemos aqui, colocássemos qualquer um de nós aqui, daquilo que nós mais conhecemos, né, perto de alguém que não conhece nada a respeito daquele assunto, nós ficaríamos muito mais perto de quem não conhece nada daquele assunto do que tem para conhecer. Ou seja, então nós somos ainda simples, somos ainda ignorantes. Né? Então, e nós nos relacionamos com pessoas simples e ignorantes o tempo todo. Pessoas com dificuldade de raciocínio, dificuldade de perceber as situações, de ter comportamento. Então nós teremos que ter uma conquista das mais importantes. Aí eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, nesse momento, porque se nós conquistarmos, são duas virtudes, se nós conquistarmos essas duas virtudes, é aí que nós temos que focar. Focar, se vocês não souberem o que é isso, a hora que eu terminar aqui, se procuram ler, procuram uma coisa para saber o que é isso aí, como é que faz para conquistar isso aí. E é muito fácil de ser conquistado. Se você conquistar duas virtudes, se você conquistar essas duas aí, todas as outras vêm junto. Porque elas são a base para que as outras aconteçam. As pessoas falam, você tem que aprender a perdoar. Perdoar é difícil. Por quê? Porque você não conhece essa virtude, não pratica essa virtude que antecede o perdão. Essa virtude que antecede, que vai fazer com que você amplie o conhecimento de si mesmo, para que você desenvolva o autoconhecimento de uma forma acelerada. E desenvolvendo o autoconhecimento de uma forma acelerada, você vai descobrir que você é ignorante ainda. Nós somos ignorantes ainda, nós somos falhos ainda. Nós nos relacionamos com pessoas falhas ainda. E se nós entendermos isso, nós vamos conseguir, sabe fazer o quê? Sermos indulgentes com os nossos semelhantes. Por que nós temos que ser indulgentes com os nossos semelhantes? Porque nós precisamos da indulgência deles para conosco. E se nós conseguirmos fazer isso aí, aprender e desenvolver a indulgência nos nossos atos, e simultaneamente desenvolvermos também a humildade, o Dr. Bezerra de Menezes sempre falou, ninguém humilha um humilde. Se você se humilha ainda é porque você não é humilde. Então ninguém humilha um humilde. Então se você tem que desenvolver a indulgência e a humildade. Com isso você vai avançar e você vai conseguir uma coisa que hoje é chamado véu equilibrante, uma palavra nova, que a neurociência está trabalhando isso hoje, já os neurocientistas estão trabalhando isso e descobriram que quem consegue manter ou desenvolver o véu equilibrante, ou seja, nada mais é do que uma indisponibilidade com o passado. Você deixa toda aquela carga que você tem para resolver, com um véu na frente, você coloca um véu na frente daqui, você vai tirando dali o que você pode carregar. Imaginamos que alguém terminou aqui a palestra e falou assim, temos que tirar todas as cadeiras daqui. Se nós quisermos tirar todas de uma vez, empilhar, nós vamos cair na escada, nós vamos ter dificuldade, nós não vamos saber como que vamos fazer isso daqui. Mas se nós colocarmos o véu equilibrante aqui na frente, e começar a falar, eu vou tirar uma cadeira por vez, né? Eu consigo tirar 3 por vez, né? Ou 4 por vez, nós vamos cumprir essa tarefa da melhor maneira possível e dentro do prazo previsto. E assim nós vamos, para acelerar a nossa evolução, nós temos que colocar esse véu, nós temos que trabalhar a nosso favor com esse esquecimento do passado. Vou colocar ao nosso favor essa indisponibilidade do enredo de tudo. Quem que eu fui? Quem será que ela foi? O que será que ele foi? Como será? Não, esquece, deixa isso para lá. Certo? Viva o hoje. Porque o ontem, você não pode fazer nada pelo que passou. Ficar preocupado como é que vai ser amanhã, também não vai fazer nada, só vai ocupar um espaço. Viva o momento presente. E com eficácia. Com foco, e aí você vai conseguir, dessa maneira você vai se desenvolver e você vai acelerar realmente. E se você viver o momento presente com indulgência, com todas as pessoas com quem você se envolver, e desenvolvendo
procurando a espiritualidade que lhe dê a humildade, procurando não se melindrar com as coisas ruins que certamente acontecem no dia a dia, nos relacionamentos humanos. Você vai ficar levezinho e você vai desenvolver e você vai evoluir, aproveitar muito bem a presente encarnação, que para muitos de nós aqui, nós estamos chegando nos momentos finais dela, né? Eu, por exemplo, já estou no terceiro quarto dela, né? Ou no quarto da encarnação. Então, aproveitar, porque dá tempo ainda da gente fazer isso de uma forma muito bem feita e ganharmos muito bem, aproveitarmos esse momento. E eu quero, assim, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, né? E pedir assim, não tenham medo do futuro, né? Não olhem para o passado. O passado, deixa no passado. Concentre-se no momento presente. Envolva-se com os seus pares com muita indulgência, porque você precisa dessa indulgência deles para com você. E peça a Deus, todos os momentos que você desenvolva a humildade. Porque a hora que você desenvolver a humildade, vamos voltar ao Dr. Bezerra de Menezes, ninguém humilha um humilde. E você será feliz. Muito obrigado. Agradecemos, Hélio, por trazer estes ensinamentos para todos nós. Palestrante de sexta-feira, Hilda Doreto, do Centro Espírita Obreiros do Senhor e Pátria do Evangelho, e o tema Objetivo da Encarnação. Quarta-feira que vem para vocês, o palestrante é o Hilário Rocha, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, e o tema A Piedade. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho, pedindo a espiritualidade que possa te envolver desde manhã. Vamos evitar ter problemas, aborrecimentos, sabendo que é um dia especial para o nosso tratamento. Então vamos chegar aqui já mais tranquilos, preparados, e o tratamento inicia no momento que nós colocarmos nossos pés aqui dentro. Nós pedimos sempre àqueles que vêm pela primeira vez, deverá passar numa orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação também e relatar como se encontram. Em seguida, nós fazemos a leitura do Evangelho, fazemos uma prece, uma subida vibratória e dando sequência na palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar suas emoções, seus pensamentos, tudo aquilo que ainda você não conseguiu vencer dentro de você. Então peça amparo e espiritualidade, e em seguida você receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Esse tratamento é realizado lá embaixo, na sala onde você recebeu o passe de limpeza ou harmonização. Em seguida, o tratamento PO pós-operatório ficha verde, para os problemas físicos encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células. Em seguida, receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Também realizado lá embaixo. A ficha branca, a cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença que poderá desencadear aí nesta existência. Nós pedimos então, um momento que for chamado aí nos monitores, o seu número de tratamento, posicionem nas salas, e o tratamento CR, por gentileza, não esqueça a sua ficha aqui fora. Já fique com a ficha na mão quando for chamado o seu número, e lá dentro entregue para o trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Vamos entrar bastante confiantes com fé.
E após o seu atendimento, você poderá sentir um pouquinho de tontura, poderá sentir um pouquinho de frio. Tudo isso é normal, alguma reação muito passageira. E depois, após, né, você receber a água do lado de fora aqui, fique por alguns instantes ainda recebendo uma harmonização. Então você vai sentar alguns instantes aí, muito rapidinho, e depois poderá seguir, né, para o seu lar. À noite, antes de você deitar, faça a sua prece, faça a ligação com o Dr. Bezerra de Menezes, o coordenador dos nossos trabalhos, e com a equipe de Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui da casa. Ambos estão aqui do lado esquerdo de vocês, para quem não conhece, principalmente o Dr. Hans, acho que o Dr. Bezerra todo mundo conhece, e lá dentro também temos um quadro pintado, né, por uma médium, a Nair, que fez então a pintura de Dr. Hans, né? Nós pedimos para que você à noite se prepare, deixe uma água para ser fluidificada, seja uma garrafa, um copo, uma jarra, e os mentores vão fluidificar esta água colocando o remédio necessário para você. Isso que eu estou falando agora é para vocês todos que passaram aqui, mesmo que não fizeram o tratamento que gostariam de ser assistidos, faça esse preparo. E para vocês que estão em casa nos ouvindo também agora, que é o tratamento à distância, que é este tratamento, né? Vocês moram longe, tem muitos lugares aí, outros países, outros estados, que a pessoa faz o tratamento à distância e com certeza é atendido. Então, deixe esta água, amanhã comece a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando sempre que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé. Tua fé que vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Caso você tenha que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, a equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe médica da matéria. Ok? Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Hoje nós pedimos evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual e atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. Tá certo? Lá em cima nós temos trabalhadores à disposição. Trabalhadores à disposição para tratamento, para quem tiver alguma dúvida em relação ao nosso tratamento ou algo que esteja passando com você ou sobre a doutrina espírita. Temos trabalhadores lá à disposição. Ok? E também vão falar sobre Evangelho no Lar, né? O que é o Evangelho, para que serve e tirando todas as suas dúvidas. Alguns recados. O programa da Rádio ABC, AM 1570, o programa Semeando a Boa Nova. Dia 15, sábado, das 8 às 10 horas da manhã, o tema gratidão. E o convidado é o Manuel Carlos Neves. O Manuel você já conhece, já esteve aqui também, faz palestra na casa. Tá certo? Então, vamos também conectar e aprender um pouquinho aí, tá? Outras coisas acontecendo, mini seminário com Américo Sucena, também Plínio de Oliveira, tem também a palestra mini seminário com Eugenivaldo Forte. Nós temos lá fora, nós vamos deixar para que vocês consigam aí também ver o que está acontecendo. Lembrando também, né, do cinema, quem não assistiu, Allan Kardec, vamos, né, também. E uma coisa que eu gostaria de dizer também, a Pai de São Caetano do Sul, a festa junina, sábado e domingo, a partir das 16 horas. Rua Xingu, 2772. E a noite da pizza também, no Núcleo O Semeador. Na Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. No sábado, dia 15, a partir das 19h30. E o convite, R$ 35 por pessoa.
pizzas deliciosas. Se Deus quiser, vamos estar lá novamente, né, participando também deste evento do Núcleo Espírita Semeador. Lembrando que o Hélio também faz parte do programa Semeando a Boa Nova, da Rádio ABC. Todos os sábados está lá, também fazendo as suas considerações. Então, vale a pena a gente aprender um pouquinho. Estão pedindo para anunciar que hoje tem sopa de feijão e de legumes. Tá bom? E fiquem tranquilos que o tempero é só alho e cebola, viu? Não tem nada de pimenta, nada de nada. Pode comer à vontade. Bom tratamento a todos, agradecemos de coração. Agradecendo toda a colaboração de vocês com a casa. E vocês vão sempre ver aí o pessoal com as camisetas vermelhas, né, fazendo ainda essa campanha de doação, né, de sangue. E já entrando nesse assunto que cortou, eu gostaria de falar agora só para vocês aqui.